Olá pessoal, hoje eu estou aqui para falar sobre a entrevista do Messi para o programa La Sexta, uma entrevista que deixou todo mundo ansioso. Nossa, será que o Messi vai falar sobre o futuro dele? Não, né, gente? Algo tipicamente de Lionel Messi, não disse nada, mas deu muitas declarações de amor ao Barcelona durante toda a entrevista, que eu achei que foi uma entrevista assim muito honesta. E tem várias coisas legais que eu gostaria de comentar. Hoje vai ter cola, tá, gente? Desculpa, mas a entrevista foi muito longa, eu não quero esquecer nada. Depois que eu termino, eu lembro, esqueci de falar de uma coisa. Não, hoje eu anotei para que isso não aconteça. Para começar, eu achei o Messi muito consciente sobre a questão financeira do Barcelona. Ele falou que não vai dar para contratar muitos jogadores, que ele sabe disso, que o próximo presidente vai ter um desafio com a parte econômica muito grande por conta da pandemia. Então o Messi, assim, muito ciente do contexto do Barcelona. Por outro lado, também demonstra muito amor, muito carinho, muito afeto. Falou que o Barcelona deu tudo para ele e que ele deu tudo ao Barcelona também. O jornalista até pergunta sobre o Burofax e sobre o processo, né, se ele achava que ia ganhar. Ele falou que achava que sim, que os advogados diziam que sim, que ele ganharia, mas que ele não queria entrar no processo contra o clube do coração dele, né? Ele disse que não estava bem no verão, não estava bem antes do verão e que não ficou bem depois do verão. Que ele se sentiu muito mal e que demorou para as coisas mudarem, para que ele se sentisse bem. Que hoje, por exemplo, ele está bem, mas não estava. Foi uma decisão muito difícil para ele, para a família, pela questão dos filhos também, e que ele achava que o ciclo dele no Barcelona havia encerrado, né? Que seria bom para ele e para o Barcelona esse rompimento, que para ele era importante uma mudança de ares, por exemplo, e que talvez o Barcelona até fosse melhorar sem ele. Então ele tinha essa ideia, mas que, bom, ficou, não gostou, né? Mas que hoje ele diz claramente que está bem, né? Falou também do Suárez, que perguntaram para ele, né? O jornalista perguntou se a decisão do Suárez tinha influenciado, né? A decisão do Suárez não, a decisão do clube, né? De demitir o Suárez, né? De dispensar o Suárez, tinha modificado alguma coisa em relação a ele. Ele falou que não, que a decisão dele já estava tomada antes do que aconteceu em relação ao Suárez. Bom, o Messi fala muito dos filhos nessa entrevista. Ele diz claramente que gostaria de passar todo o tempo livre com os filhos, que gosta que os filhos procurem ele para brincar, para jogar, etc. Que tinha parado de jogar videogame quando o Thiago nasceu, mas agora que o Thiago começou a jogar videogame, ele joga também, né? Que o filho pede pra jogar futebol com ele. Que o Thiago não dorme mais na cama com eles, mas que o Matheus, de vez em quando, né, tá lá invadindo a cama do Messi e da Antonella. E que eles têm uma percepção, né, das derrotas e sabe que o pai fica chateado. E que o Ciro não pode ver o Messi com roupa de treino, que já pergunta se o pai ganhou, né? É só um treino, mas ele pergunta se o pai ganhou. O Messi se mostra muito consciente também de que é uma pessoa privilegiada, ele fala isso, mas que gostaria de ser anônimo para poder desfrutar um pouco mais dos filhos em algumas coisas, como por exemplo ir ao cinema, né, ou até mesmo ir no mercado e tal. E aí o jornalista pergunta sobre dinheiro, né, se ele tem muito dinheiro, e o Messi dá risada. Ai, gente, se perguntam pra mim, eu começo a chorar. Essa é a verdade, né? Mas tudo bem. O Messi falou também que é horrível jogar sem público, que ele não gosta, que a partida fica feia, fica diferente, então ele preferia que pudesse, né, ter aí de volta o público. E o Messi também fala sobre Maradona, porque o jornalista pergunta onde ele estava, ele falou que estava em casa quando soube, que ficou triste, obviamente. E aí o cara até me faz uma pergunta meio mórbida, eu achei. Perguntou se o Messi imaginava um funeral para ele igual ao do Maradona, e o Messi disse que não imaginava nada disso. Sobre o Guardiola, ele cita, né, o Guardiola como um dos melhores técnicos da carreira dele, que conversa com o Guardiola frequentemente, mas que não fala de um reencontro. Isso é o que diz Lionel Messi, não sei. Sobre o Neymar, eu gostei que ele deu uma resposta seca em algum momento, né? Porque o jornalista fala, porque o Neymar disse que vocês vão jogar com certeza juntos na próxima temporada, que não sei o que, e o Messi fala, não, você pergunta pra ele, né? Foi ele que disse. Amei. Mas também não disse se não vai pro PSG, né? O jornalista engraçadinho ainda deu 2 livros pro Messi, né? Um do Manchester e outro do PSG. Enfim, o Messi não disse nem que sim nem que não, né? Só fez essas declarações de amor
ao clube do coração dele, né? Uma coisa que eu achei interessante que perguntaram sobre o que ele sente, né, quando é chamado de paneleiro, de que ele manda no clube, e ele falou que se incomoda muito também, que quando isso sai em muitos lugares as pessoas começam a acreditar e que as pessoas consomem muitos jornais que falam mentiras, então que ele fica chateado. Eu achei até interessante porque quando perguntaram para ele, quando o jornalista pergunta para ele sobre como ele se sente hoje, e ele fala que se sente bem, mas que custou muito para estar se sentindo bem agora, ele fala do vestiário, que tem gente nova, com culturas muito distintas e que é um pouco difícil unificar todo mundo, mas que agora, né, agora tá tudo bem. Então eu gostei disso. Deixa eu ver outro aspecto aqui. Griezmann. Ele falou do Griezmann. Disse que não tem nenhum problema com o Griezmann, que não tem nenhum problema com ninguém do vestiário, que às vezes toma um mate com o Griezmann e que tá tudo bem, né? Outra coisa interessante que eu achei foi a questão do psicólogo. Porque quando ele fala que sente muitas derrotas, que ele fica muito mal, né? E que às vezes no calor do momento ele diz coisas que até se arrepende, e a gente já viu isso, por exemplo, né? Quando ele disse que ia sair da Argentina, claramente no calor do momento da derrota, ele fala que sabe que precisa de um psicólogo, mas que não gosta, não gosta muito da ideia, porque ele não gosta de compartilhar essas coisas, ele guarda muito pra ele, e que a Antonella, inclusive, já aconselhou o Messi aí, o psicólogo, mas ele não quer. Acho que ele tá errado, acho que ele deveria ir, mas eu não tenho moral nenhuma pra falar, porque eu também acho que eu preciso de psicólogo e eu não vou, né? Existe uma trava, uma certa dificuldade de falar sobre coisas nossas para alguém que a gente nunca viu. Então, assim, eu super entendo o Messi. Não acho que ele esteja certo, mas entendo, sim, essa dificuldade. Mas acho que seria bom para ele, principalmente para lidar com essa questão de derrota, né? Deixa eu ver se tem outro ponto mais interessante. O jornalista perguntou para ele se ele anda chorando. E ele disse que por questões futebolísticas, não. Mas que tem chorado por outras coisas. O que será que faz Lionel Messi chorar? Não sabemos, mas juro que fiquei curiosa, né? Talvez algo muito particular, algo familiar, ou talvez pelas mentiras que saem, né? Porque saem muitas mentiras. Inclusive, ele falou que não gosta muito de ler essas coisas sobre ele no jornal, senão ele vai ficar maluco. Então, ele prefere não ler. Bom, eu acho que foi isso. Eu acho que de todos... falou do público, falou das crianças, falou do Ciro, falou do ciclo dele. Não deu nada a entender se vai ou se fica, né? Eu acho que foi muito honesto isso dele. Inclusive, eu acho que se o Messi quisesse sair agora em janeiro, sair não, né? Assinar um pré-contrato com alguém, se ele já tivesse decidido, vou assinar um pré-contrato. Eu acho que essa entrevista teria sido um pouco diferente. Eu acho que ele já teria preparado o terreno para nós, torcedores, né? Se ele já tivesse assim, nossa, vou assinar um pré-contrato aí com o PSG ou com o City. E não foi isso que aconteceu. Eu realmente acredito que o Messi ainda não sabe o que vai fazer do futuro. Lembrei de outro ponto. Perguntaram sobre o próximo presidente, né? Se ele tinha alguma escolha, se ele tinha alguma preferência. E o Messi falou assim, eu achei até engraçado, né? Já falam que eu mando no clube. Imagina se eu digo que o senhor tem alguma preferência para presidente, né? Então ele resolveu ficar calado, disse que não falou com nenhum candidato, inclusive ainda, o que até deixou um pouco o jornalista assustado, né? Porque esses são candidatos, provavelmente teriam falado aí com o Messi, mas o Messi disse que não. Então ele não declarou apoio a ninguém, né? Justamente por isso. Ele falou que já falo que eu mando, se eu falar de alguém, aí vai ser pior ainda. Mas eu senti muita honestidade dele em dizer assim, não sei o que vai ser do meu futuro. É só isso. Ele disse também que gostaria de fazer parte da direção do Barcelona num futuro, né? Depois da aposentadoria. O que mostra, mais uma vez, esse grande vínculo do Messi com o Barcelona. Gente, é isso. Foi uma entrevista muito bacana. Acho que eles vão liberar nas redes sociais dele, sim. Mas, assim, acho que esses foram os pontos mais importantes, né, comentados aí pelo Messi nessa entrevista. E qualquer coisa, é só deixar aí nos comentários que eu respondo. E eu espero que vocês tenham um ótimo ano, né? A gente ainda tem jogo, calma. A gente ainda tem jogo terça-feira. Sem o Messi, inclusive, né? Saiu hoje uma nota de que o Messi está se curando aí de uma lesão no tornozelo e que não vai jogar na terça-feira. Acho que o Messi ainda, inclusive, está na Argentina. Mas, enfim, temos Barcelona na terça-feira, temos vídeo aqui na terça-feira. Daí eu dou todos os feliz ano novo e me despeço de vocês para 2021. É isso, até mais!